Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Bom dia, Luanda. Bom dia, Angola. Bom dia, mundo. Está no ar o seu espaço de inteligência imobiliária e visão de futuro. Está no ar o Café do Arquiteto, na sintonia da 95.5 FM, Luanda Antena Comercial. Hoje não vamos falar apenas de cimento, tijolo e betão. Hoje vamos falar de património e também de futuro. O tema é visão e investimento, um roteiro para quem quer construir com estratégia e investir com segurança no cenário nacional de 2026. E para desenharmos este mapa de sucesso, a mesa está posta com 12 especialistas de peso. Recebemos Fernando Carlos, o homem por trás da estratégia, fundador e também diretor de uma empresa cujo nome não vou citar porque é publicidade, com um olhar apurado sobre gestão e também o desafio do mercado. E conosco está também Cláudio Rafael, o mestre da viabilidade, especialista em garantir que grandes ideias se transformem em números reais e lucros sustentáveis. Se você é investidor, arquiteto, engenheiro ou alguém que sonha em tirar um projeto do papel, encosta a sua cadeira, sirva-se do seu café e sintonize. A partir de agora, transformamos a sua visão em investimento certeiro. Para falar conosco no nosso WhatsApp, 973 000 680. É o número do nosso WhatsApp para onde poderá mandar a sua mensagem de texto ou de áudio, deixando ficar a sua dúvida ou até mesmo a sua sugestão ao longo da nossa conversa. Para falar conosco em direto é pelo 946-415-925. Ligue para nós, dê o seu parecer sobre os assuntos que estaremos aqui nesta mesa a desenvolver. Siga já o Café do Arquiteto e também a Masterplan no Instagram. Ligue-se ao nosso WhatsApp 973 000 680. Deixe ficar a sua mensagem de texto ou de áudio, ou então fale conosco em direto pelo 946-415-925. São os nossos números. A nossa linha está aberta a partir de agora para poder falar conosco sobre visão e também investimento. Então vamos começar já a conversa com Fernando Carlos. Fernando, como é que descreve o atual clima para o investimento imobiliário em Angola neste ano de 2026? Boas perguntas, bastante interessante, não é? Logo para começarmos a conversa, sobretudo pelo facto de estarmos mesmo a iniciar, e costuma-se dizer que o princípio é o início, passo a redundância, da materialização dos projetos das pessoas, e nós enquanto país somos um povo essencialmente composto por jovens sonhadores e que buscam logo no princípio do ano começar então a materializar os seus sonhos. E aqui puxando já a deixa do tema, não é? Que é o imobiliário, não é? Nós somos um povo que os jovens buscam essencialmente a realização do sonho da casa própria, que no caso é o imobiliário. Então, indo diretamente para aquilo que é a pergunta, eu olho com bons olhos o clima atual do imobiliário nacional, pelo facto de nós estarmos a vir com tudo, por assim dizer, porque temos um mercado emergente naquilo que é o imobiliário, com projetos bastante interessantes para dar então vagar aquilo que é a necessidade premente dos jovens angolanos. Não obstante, nós também temos também que ter noção de que viemos de um antecedente galopante por conta mesmo daquilo que é a nossa principal commodity, que é o petróleo, que de certa forma tem estado a inviabilizar por conta das oscilações constantes naquilo que é a materialização efetiva destes mesmos projetos. Mas ainda assim o clima é favorável e eu olho acima de tudo com os olhos brilhantes de que efetivamente é possível e que as coisas vão de facto acontecer. Em 2026? Com certeza, 2026. Cláudio, falou o Fernando sobre essa questão de olhar para este ano imobiliário de 2026 de maneira positiva. Na sua linha de pensamento, qual é o erro mais comum que os investidores cometem ao ignorar o estudo da viabilidade construtiva? Muito bem, Dálvia. E permita-me só dar uma chega aqui rápida na primeira questão que colocou. Eu acredito que o cenário está um pouco desencorajador
desencorajador. E há bem pouco tempo atrás nós verificamos a subida do preço de um dos produtos de maior consumo no cenário nacional, que é o cimento. Portanto, o cimento já custou 900 kwanzas, já custou 3.000 kwanzas e hoje em dia ele custa 10.000 kwanzas. Então, as pessoas estão um tanto quanto receosas a fazerem investimentos. Entretanto, o que eu trago como mensagem é que o construir hoje será sempre mais barato do que construir amanhã, porque o gráfico para a subida dos preços não deixará continuar a subir. Portanto, agora indo diretamente para a questão que me coloca, eu acredito que esta pergunta ela traz consigo a resposta também em si. Portanto, o erro que os investidores cometem maioritariamente ao desprezarem o estudo de viabilidade antes de construírem ou antes de comprarem um determinado imóvel é precisamente desprezar o próprio estudo de viabilidade, porque o estudo de viabilidade ele na verdade surge na perspectiva de dar resposta a 3 questões fundamentais, onde a primeira é viável do ponto de vista técnico comprar ou construir este imóvel? É viável do ponto de vista econômico eu tomar esta decisão? É viável, é seguro do ponto de vista jurídico? Será que este imóvel está regularizado, está legalizado? Qual é o risco sob o ponto de vista da segurança jurídica que eu passo ao tomar esta decisão? Então, esta é uma pergunta que revela também, digamos assim, o próprio erro em si, porque em tomar uma decisão desinformado, eu estou propenso ao risco de acarretar uma série de consequências que vêm a posterior. Então, o maior erro que as pessoas cometem é efetivamente desprezar o estudo de viabilidade antes de tomarem qualquer decisão no imobiliário. E daquilo que é a sua visão, compensa mais atualmente investir em edifícios antigos ou em construção de raiz? Fez há pouco referência ao preço do cimento que subiu de maneira abrupta e ninguém estava preparado para comprar um saco de cimento a 10.000 kwanzas. O que é que aconselha nessa altura? Entre construir e reabilitar, vale aqui reiterar que o problema não está propriamente na escolha. O problema vai estar sempre na falta da análise, porque cada oportunidade é uma oportunidade. Existem oportunidades disfarçadas de prejuízo, mas se irmos ao fundo, se explorarmos um pouco, se investigarmos um pouco, vamos entender que aquela crise, na verdade, espelha um sinal de que eu devo efetivamente fazer um investimento. Então, entre as pessoas construírem ou reabilitarem um edifício antigo, tudo vai demandar, na verdade, de uma análise profunda. Cada imóvel é um imóvel. Obviamente, existirão casos em que reabilitar é o mais viável e existirão casos também em que construir é o mais viável. Não se pode tomar uma decisão desta natureza sem se fazer, na verdade, uma análise profunda. Fernando, o que é que acha? Eu concordo da mesma opinião que o Cléudio. Na verdade, nós não podemos começar um projeto sem que necessariamente nós façamos a devida avaliação. Veja que hoje em dia, até mesmo no imobiliário, existem muitos projetos que de facto deixam muito a desejar. Então, antes de comprar uma casa inacabada ou um projeto inacabado, vale mesmo levar consigo um assessor, no caso um consultor, dentro daquilo que é a especialidade de arquitetura e construção civil, para que possa ter então um laudo técnico e poder seguir sem muitos prejuízos. Então, entre construir ou comprar um terreno e comprar um terreno e começar do zero, todas elas são válidas, essas opções. No entanto, desde que se faça a devida avaliação, segundo aquilo que é o pensamento da própria pessoa. Exatamente. Ainda com o Fernando, enquanto também arquiteto, como é que acha que o designer e a arquitetura de qualidade podem agregar valor financeiro real
a um empreendimento nacional? Bem, de facto essa é uma pergunta também interessante, porque o designer faz toda a diferença num projeto para que ele se torne de facto maior valorizado financeiramente. E aqui nós podemos buscar de facto aquilo que é o nosso diferencial cultural. Tem-se dito que a arquitetura trabalha igualmente também com aquilo que é cultural. Então, se nós pensarmos naquilo que é a nossa identidade cultural e adicionar isso como diferencial nos projetos que nós vamos elaborando, com certeza os investidores poderão olhar nisso como um fator totalmente diferente e poderá então saltar-lhe aos olhos e com isso podermos então valorizar mais aquilo que é o imobiliário nacional e com isto também naturalmente termos maior valor nos nossos empreendimentos. São 11h15, nós estamos a conversar com Fernando Carlos e também com Cláudio Rafael. Estamos a falar sobre visão e investimento no quesito arquitetura. Estamos aqui a fazer um estudo básico de viabilidade e também de técnicas para que os nossos convidados possam claramente fazer-nos assim um respaldo daquilo que entendem. Vou voltar à conversa ao Cláudio. Cláudio, como é que um bom relatório de viabilidade técnica pode ser a chave para convencer os bancos a financiarem um projeto imobiliário em Angola? Muito bom, muito bom. Na verdade, todo o investidor procura por o mínimo de risco possível e um instrumento que um banco poderá ter à disposição para fazer uma análise de risco para tomar a decisão de aplicar o seu valor em um determinado projeto é precisamente um relatório claro, um relatório que traz consigo os prós e os contras, um relatório que traz uma análise realística que vai contextualizar a realidade local e sondar então o potencial que determinado projeto tem para devolver o investimento e, quiçá, lucros a essa instituição financeira. Então, o relatório, um relatório desenvolvido, vamos assim dizer, por um avaliador da viabilidade técnica construtiva, deve ser, acima de tudo, um relatório realista. Deve ser um relatório que olha, com base na realidade local, o potencial que este investimento poderá efetivamente trazer para esta instituição financeira. Não menos importante que isso, Fernando, num mercado cada vez mais digital, qual é a importância da imagem e também do branding para vender um empreendimento antes mesmo da primeira pedra ser lançada? Nós olhamos para projetos feitos a nível da província de Luanda e também a nível de Angola, que não lançaram sequer a primeira pedra, mas já começam ali a fazer publicidades de futuros cenários. Como é que este branding torna-se importante na venda dessas próprias construções? Pronto, tornam-se importantes porque veja que é o próprio branding que muitas das vezes acaba por ser o funil para capitalizar então os possíveis investidores do mesmo projeto. Então muitos hoje entram para este tipo de prática que é de restos positiva e uma escolha estratégica para os seus investimentos imobiliários. Então o branding é bem-vindo e pronto, ajuda de facto a materialização do sonho do próprio imobiliário. 11h18, estamos em conversa com os nossos convidados, Cláudio Rafael e também Fernando Carlos. Estamos a falar sobre visão e investimento no mundo da arquitetura, no mundo da construção. Cláudio, quais são os principais indicadores que analisa para dizer a um cliente não avance com este projeto? Boa pergunta. E é isso que grande parte dos clientes não gosta de ouvir, porque normalmente nós aqui no nosso contexto local não temos a cultura de ir atrás de especialistas para nos auxiliarem no processo de tomada de decisão. E muitas das vezes, quando nós vamos a um cliente,
nós nos deparamos com a triste realidade de que este já tem a sua decisão tomada, não é? E se calhar só quer medir o profissional, muitas das vezes isso acontece, só quer medir o profissional, ou ter mesmo, digamos assim, um alívio de consciência para a decisão que ele de antemão já tomou. Mas os aspectos que devem ser levados em consideração para avançar ou não avançar, ou o que eu diria a um cliente na eventualidade dele querer comprar um determinado imóvel, eu olho para o custo do próprio imóvel. É muito importante que o custo real deste imóvel não seja superior ao valor do mercado. Trazendo aqui um exemplo prático, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos à praça, por exemplo, se nós irmos a uma bancada, inicialmente, procurarmos saber o preço de um determinado produto, vamos aqui chutar 5.000 kwanzas, compramos esse produto. Se a posterior passarmos em uma outra bancada aleatoriamente que estiver a vender o mesmo produto e esse produto estiver a custar 2.000 kwanzas, bate um arrependimento. Bate um arrependimento porque um produto que eu poderia ter adquirido num preço inferior, acabei adquirido a um preço superior. Então, um avaliador da viabilidade técnica construtiva tem de ter a capacidade de olhar para o custo que este imóvel, por exemplo, está a ser comercializado, para poder então fazer uma comparação de mercado, no sentido de verificar se esse custo não é superior ao custo praticado no mercado. Outro aspecto que poderia ser levado em consideração para um avaliador dizer a um cliente não avança, seria, por exemplo, a questão das infraestruturas. Eu, se for a comprar um imóvel ou um projeto cuja sua envergadura não vai de acordo com a infraestrutura local, com a infraestrutura à volta, é um motivo muito forte para não avançar. Nós aqui em Angola vivemos a triste realidade de termos muitas mansões no meio do nada. Há muita gente que, nesse exato momento, vai desistindo de continuar os seus projetos habitacionais em zonas como Benfica, porque efetivamente a infraestrutura nunca chega, a água nunca chega, a luz nunca chega, e como o indivíduo construiu aí no meio do nada um monstro que carece e que demanda de fontes de alimentações muito grandes, precisa de muita água, precisa de muita luz, precisa de muita energia. Então, o viver nesse imóvel acaba se tornando inviável do ponto de vista econômico. Então, se um cliente meu querer comprar um imóvel em um lugar que não é servido por infraestruturas e nem há perspectivas de que essas infraestruturas vão chegar, obviamente que o meu conselho seria para não avançar. E aqui eu deixo já o seguinte conselho: evite viver num bairro onde a tua casa é, por exemplo, a mais luxuosa, a mais cara. Porque dessa forma, do ponto de vista social, você estará desequilibrado com a tua vizinhança e poderá estar colocado numa condição de vulnerabilidade. Vais ter que respeitar, ou melhor, vais ter que investir mais em segurança, vais ter que investir mais em proteção, em vigilância, em cerca elétrica, porque você decidiu construir uma mansão XPTO numa lueca. Não tenho nada contra uma lueca. Eu tenho. Mas você decidiu construir uma mansão XPTO ali. Então, é necessário que os investimentos que nós vamos fazendo no imobiliário estejam alinhados com a circunvizinhança. É mais preferível eu ter uma casa de médio padrão, já que eu tenho dinheiro, de médio padrão no Talatona, do que ter uma casa de alto padrão numa lueca, por exemplo. Depois também dificulta a venda ou até mesmo o aluguer. Exatamente. Então, esse é um dos casos onde eu precisamente não aconselharia a pessoa a avançar. E pronto, e por último, e se calhar não o mais importante, é quando há fragilidade jurídica. Nós temos muitos imóveis que infelizmente não são regularizados. Na verdade, esse é um tema muito profundo, porque grande parte dos imóveis no nosso país não estão regularizados. Mas existem situações muito flagrantes
Existem situações que indiretamente mesmo estão a nos dizer foge daí, corre daí, ok? A pessoa que te está a vender não tem bom nome, não tem boa reputação, não tem bom histórico e, para culminar, não é a cereja no topo do bolo, a própria casa, o próprio imóvel não tem documentação nenhuma, não tem a sua situação jurídica devidamente regularizada. Portanto, são esses aspectos que eu olharia para dizer a um cliente: não avança, fuja, não compra esse imóvel. Run. Resiliência. Fernando, são 11h25 e nós vamos continuar essa conversa até bem perto das 11h30, onde momento em que faremos uma curta e breve pausa. Mas diga-nos, naquilo que é a sua visão, como é que nós temos ou podemos manter a esperança de crescimento num setor tão sensível às variações cambiais e também econômicas? A quando da sua primeira abordagem falou e muito bem que nós somos um país petrodependente e por esse motivo existem variações daquilo que é o preço previsto no Orçamento Geral do Estado e também do preço real do crude. Como é que nós devemos olhar para esta situação tão sensível às variações? Ainda vale mesmo a pena ou devemos ter alguma cautela? Pronto, de certeza que vale sempre apostarmos naquilo que é o imobiliário, não obstante as variações que nós vamos assistindo constantemente, porque de facto nós também não devemos desistir, não é? Não devemos desistir. E a nossa aposta de facto deve ser naquilo que é a diversificação do próprio material que nós usamos. O Cláudio é engenheiro civil e ele, melhor do que eu, entende sobre materiais de construção e nós devemos entender que a questão do material de construção é que muitas das vezes vai dar uma certa flexibilidade àquilo que é o sonho do investir no próprio imobiliário. Sabemos que de facto temos na contramão o grande peso da importação de matérias-primas, que de facto, dado a esta oscilação do próprio produto interno bruto, mas ainda assim nós devemos olhar para aquilo que é a diversificação do próprio material de uso direto nas próprias construções para criar então uma certa flexibilidade e bem também como fazer planos a longo prazo. São coisas que de facto nós podemos ter como aliados para então a materialização do próprio sonho. Veja que se nós fizermos um investimento naquilo que é a compra do próprio material, por exemplo o cimento, nós vamos ter uma certa contenção daquilo que são os custos futuros para a própria obra. Então não devemos esperar. Se nós tivermos condições, devemos fazê-lo no momento, porque como nós sabemos, as oscilações estão aí constantemente. Isso pode ser de facto um fator determinante para inviabilizar então a própria construção. Exatamente, 973-000680 é o número para o qual poderá mandar a sua mensagem de voz ou de texto. Para ligar para nós é no 946-415-925. Cláudio, enquanto especialista em viabilidade, sente que essas variações cambiais e econômicas não têm um impacto direto naquilo que é o dia a dia do pacato cidadão e também das pessoas que estiverem a pensar em construir? Eu responderia essa pergunta com um exemplo. Recentemente eu envolvi-me na construção de um determinado projeto e logo de antemão eu vi-me na obrigação de elaborar um inquérito para elucidar esse interessado a este projeto a ter consciência de que, não obstante estarmos a definir um orçamento X para a construção desta obra, no decorrer do tempo, por conta da oscilação cambial, este orçamento poderá sofrer alterações. Porque tem impacto sim, respondendo já assim diretamente à sua pergunta, e um impacto muito grande, mas o grande problema também consiste no nível de preparo da nossa população para compreender isto. Por quê? Porque muitas das vezes o profissional, o engenheiro, o orçamentista, vai apresentar um determinado orçamento de obra e chegará a uma dada altura, em função dessas constantes oscilações, que não será possível
materializar a conclusão dessa obra conforme se idealizou no princípio. E muitas das vezes, quem acaba ficando com o ônus da culpa é o empreiteiro, é o engenheiro, é a empresa que se comprometeu a fazer este trabalho. Então, hoje em dia, os profissionais estão a ser obrigados cada vez mais a deixar este aspecto bem patente e bem claro logo nas fases da negociação. Olha, nós vamos fazer esta casa, vamos reabilitar esta casa, vamos construir esta casa a 50 milhões. Mas atenção, em função das oscilações constantes do mercado, este 50 poderá se transformar em 100 milhões. Então, mais do que termos ciência de que impacta, vale também dar aqui uma nota de alerta e despertamento para os profissionais. Ensinem os vossos clientes, consciencializem os vossos clientes a terem ciência ou consciência dessa realidade. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. 11 horas e 37 minutos em todo o espaço nacional. É o seu programa Café do Arquiteto. Estamos de volta nos 95.5 em FM. Já sabe que eu sou a Dalvi Álvaro e estou às 11 horas, das 11 até bem perto do meio-dia, às sextas-feiras, com o programa Café do Arquiteto, na Luanda Antena Comercial. Hoje não estamos a falar apenas sobre tijolo e cimento, estamos a falar sobre património e também futuro. O tema é visão e investimento, um roteiro para quem quer construir estratégia e também investir com segurança no cenário nacional de 2026. Para desenharmos este mapa do sucesso, estamos à mesa com 12 especialistas de peso. Recebemos Fernando Carlos, o homem por detrás da estratégia, fundador também e diretor de uma empresa que eu, como tenho dito, não posso dizer o nome porque é publicidade, com um olhar apurado sobre gestão e o destino do mercado. E connosco também está o Cláudio Rafael, o mestre da viabilidade, especialista em garantir que grandes ideias se transformem em números reais e lucros sustentáveis. Se você é investidor, arquiteto, engenheiro, alguém que sonha em tirar um projeto do papel, encosta a sua cadeira, sirva-se do café e, a partir de agora, transformamos a sua visão em investimento certeiro. 946-425-925. Ricardo, é isso? 946-425-415. 946-415-925 ou o nosso WhatsApp 973-000-680. Vamos voltar a conversa com os nossos convidados. Agora vamos olhar um bocadinho sobre as normas e também fiscalização. Afinal de contas, as obras não se fazem por si só. Existem muitas documentações ou muitos documentos por trás da realização de uma obra. Cláudio, nós temos visto um aumento no rigor das inspeções. Como é que o investidor se pode então proteger legalmente e garantir que a sua obra cumpra com todas as normas nacionais? É muito importante entendermos que neste mundo nós não podemos ser tudólogos. Existem pessoas nas distintas áreas que poderão, digamos assim, ser um suporte para tomarmos aquelas decisões que não fazem parte da nossa área de atuação ou especialidade. Então, quando fala em conformidade legal, nós temos no mercado uma série de especialistas que poderão então efetivamente corroborar para que as obras cumpram efetivamente com todos os pressupostos legais para que os investidores não arquem com consequências e, diga-se de passagem, desnecessárias. Então é importante a todo indivíduo que estiver a materializar um determinado projeto se juntar efetivamente a quem sabe. E por que eu trago essa nota? Porque por muito tempo o angolano se tornou construtor. E nós estamos agora numa era onde se fala sobre a construção autodirigida e as pessoas entendem que a construção autodirigida é ele próprio dirigir a sua própria construção e levar a cabo este processo.
Mas a construção autodirigida consistirá sempre, e sempre consistiu, em se aliar efetivamente a quem sabe fazer. Nós temos no seio das nossas famílias e na sociedade muita gente que foi responsável pela construção da sua própria casa. Eu particularmente trago como missão elevar a qualidade das construções mediante a disseminação do conhecimento. Então, é importante que as pessoas saibam separar o que é efetivamente a sua área de atuação, para que, na ausência de expertise ou habilidade para fazer uma determinada obra ou materializar um determinado projeto, possam recorrer a quem sabe. E dessa forma minimizam e mitigam uma série de constrangimentos. Nós temos um número muito avultado de obras embargadas pelas administrações municipais, porque grande parte dessas obras são feitas pelo tio João, o pedreiro lá do bairro, atropelando uma série de pressupostos, uma série de regulamentos. Então, é importante, a nota que eu deixo aqui para responder essa pergunta, recorrer efetivamente a quem sabe fazer. Está aqui o arquiteto Fernando, está aqui o engenheiro Cláudio, e estamos rodeados de diversos profissionais que podem nos auxiliar neste processo. Engenheiro Fernando, não sente que tem um déficit de especialistas no nosso mercado, ou até mesmo que não existem preços exorbitantes a serem praticados? Pronto, eu não iria muito por aí. Eu sou de opinião que hoje em dia nós conseguimos de alguma forma nos destravar e encontrar sempre um meio termo para aquilo que são os nossos objetivos. Por exemplo, se tiver a custar muito caro contratar um arquiteto ou um engenheiro civil, pode descer um pouquinho a cadeia e chegar a um técnico médio que domina minimamente bem aquilo que é a especialidade e poder receber dele um auxílio. Mas tem a questão, arquiteto, da assinatura. Até onde eu sei, os projetos só podem ser assinados por arquitetos. Com certeza, com certeza. O que eu estava a tentar dizer é que, de facto, nós devemos ir buscar a assessoria. A assessoria pode vir de até um não técnico, porque a questão da assinatura é uma questão protocolar. Não é uma questão protocolar, porque nós temos técnicos médios a serem muito bem formados e com uma expertise fora do normal. Então, se de facto custa bastante ter um arquiteto licenciado, ter um engenheiro licenciado, mas ainda assim não é a solução necessária que é para nós entendermos que devemos avançar sem qualquer tipo de expertise ou sem qualquer tipo de assessoria, para que a obra seja de facto muito bem alinhada àquilo que são as normas técnicas recomendáveis. Então, o meu conselho é sempre, se você não tem dinheiro ou não tem condições para pagar um Fernando Carlos, que é um arquiteto licenciado e com assinatura, baixe um pouquinho a cadeia, vai buscar os institutos médios, os melhores técnicos, pede assessoria a eles e, posteriormente, se tiver então a necessidade de buscar a assinatura de um arquiteto, que o faça, que é para ter o vislumbre geral daquilo que foi o apoio técnico que esse mesmo técnico médio lhe passou e, consequentemente, culminar com a assinatura do projeto e ter o aval da administração para poder, então, legalizar a própria construção. Mas aqui, a título de remate, eu vou de facto de encontro ao que estava a dizer o engenheiro Cláudio. Nós temos, infelizmente, uma massa de população que ainda não tem a literacia daquilo que é a necessidade de termos, de facto, técnicos doutos nas matérias, que é para tomar, então, a iniciativa e poderem construir. E, por esse motivo, vão entendendo que somente com o pedreiro é suficiente avançar. Eu gostaria de contar aqui um exemplo. Recentemente, juntamente da minha equipa, tivemos a fazer uma avaliação de um imóvel e que, de facto, quando nós lá estivemos, nós notamos que o investidor já praticamente tem o tosco, que é a casa inacabada, mas infelizmente cometeram inúmeros erros de funcionalidade e até mesmo de construção, que de facto hoje desvalorizaram cabalmente aquilo que é a sua construção. E como estava a dizer a Dalva muito bem no princípio, hoje em dia a construção já não é pura e simplesmente olhada como um imóvel que é para nos acudir e habitarmos, não é? Nós olhamos hoje para o imóvel ou para a habitação como um investimento.
porque mais tarde ou mais cedo a pessoa quererá se desfazer desse mesmo investimento, passando então a titularidade para uma outra terceira pessoa. E se de facto esta construção não tiver sido tido todos os pressupostos legais, quer seja de funcionalidade a nível de arquitetura e muitos erros a nível de engenharia, ela pode de grande maneira baixar o custo da própria construção. Então não vale a pena mesmo de facto construir sem qualquer tipo de assessoria técnica. Não vale a pena construir sem qualquer tipo de assessoria técnica, não obstante o facto de provavelmente procurar um profissional ser alguma coisa dispendiosa para si, mas como fez referência ao arquiteto Fernando, tem sempre para todos. Atenção, pode pedir ajuda àquele seu sobrinho que está no 4º ano a fazer arquitetura, pode pedir direcionamento, não obstante o facto de não ter o valor que muitas das vezes é exorbitante para uns, que é pedido pelos vários arquitetos espalhados pela nossa cidade capital. Ainda com Fernando, quais zonas de Luanda ou províncias vizinhas, tal como Icolo e Bengo, são as joias escondidas no seu ponto de vista para investimento a longo prazo? Pronto, essa é uma pergunta de facto muito pertinente e muito interessante, e acredito que boa parte dos ouvintes nesta altura devem estar bastante afixados, que é para ver a resposta do arquiteto. Mas eu não responderia essa pergunta assim antes de dizer que independente daquilo que o arquiteto vai aqui avançar, vocês nunca, em nenhuma hipótese, avançar sem qualquer tipo de assessoria. Independentemente daquilo que o arquiteto avançar aqui, vocês não devem descurar de levar consigo um arquiteto ou um engenheiro civil para que faça diante de vós a avaliação daquilo do próprio imóvel ou da própria zona, no caso, que é para você poder então investir. Porque de facto existem zonas que aparentemente parece que há desenvolvimento à vista, mas no entanto, quanto mais esperamos, o desenvolvimento não chega. E aqui desenvolvimento estamos a falar das infraestruturas e todos os outros sistemas que fazem de facto o imóvel, no final de tudo, ter sustentabilidade e poder então garantir aquilo que é a comodidade dos próprios utentes. Então, indo diretamente para aquilo que é a questão, nós hoje temos zonas que de facto são a joia da própria cidade de Luanda e as províncias adjacentes. E aqui eu poderia citar, por exemplo, o município de Belas, que é de facto um município que, dado a sua qualidade urbanística, por assim dizer, com a presença da chegada das infraestruturas e a própria diversificação do próprio tecido imobiliário, vai garantindo aos investidores uma maior flexibilidade e garantia de crescimento a longo prazo. Temos também a província adjacente do Icolo e Bengo, que é de facto também uma joia, fruto daquilo que é a aproximação e a chegada do novo aeroporto, que com certeza nos dá luz verde de que de facto a qualquer momento as infraestruturas vão chegar e de facto vão poder valorizar-se imenso. Então temos aqui como ponto de partida esses dois exemplos e pronto, se quiserem depois de facto ter mais, é sempre bom e o nosso conselho vai ser sempre, consultem sempre um especialista para que possam ter o melhor acompanhamento. Cláudio Rafael, em 1 minuto, palavras finais. Bom, em jeito de conclusão, eu agradeço pelo convite e tal como dizia, o anseio foi efetivamente alcançado porque eu queria partilhar conhecimento, mas também aprender. Então saio daqui satisfeito. Espero que as notas que foram passadas, as recomendações que foram passadas tenham sido muito bem acolhidas pelos nossos rádio ouvintes. Nós em Angola, infelizmente, construímos muito mal e todo esse processo de mal construção desperta também um grande número avultado de obras que vão carecer de avaliação técnica. Então, nós estamos, na verdade, na presença de um mercado fértil para aquilo que é a avaliação da viabilidade técnica construtiva. Então, dando aqui uma sugestão para estudantes de arquitetura, engenharia e profissionais que queiram efetivamente mergulhar nessas águas, a avaliação da viabilidade técnica construtiva é efetivamente a área do futuro. Porque chegará uma dada altura que não existirá mais muito por construir, mas existirá muitas obras por avaliar. Muito obrigado.